Mas, padre, vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Olha, eu queria começar, padre, mostrando o seguinte: esse livro da Canção Nova, não é da editora Canção Nova, é do padre Mário Marcelo Coelho, que aqui é sacerdote do Sagrado Coração de Jesus. É um livro de bioética. O padre está terminando doutorado em bioética. Esse livro da editora Canção Nova é um livro muito bom, que aborda uma série de assuntos sobre bioética. Para vocês terem ideia, gente, como esse assunto de bioética é um assunto longo, vejam só o tanto de assuntos que eu relacionei sobre esta questão. Vejam bem: aborto, eutanásia, clonagem, pena de morte, células-tronco, ecologia, terrorismo, a questão dos embriões humanos, engenharia genética, esterilização, controle da natalidade, greve de fome, transplante de órgãos, a própria guerra, o suicídio, fecundação artificial, isolamento uterino, legítima defesa, útero de aluguel, útero mecânico, morte encefálica, uso de animais, pesquisa com cadáveres, projeto genoma humano, seleção e escolha de sexo, terapia gênica, transgênicos. Vejam, é um assunto enorme, que a moral católica trata disso hoje com muito cuidado. É por isso que um sacerdote vai fazer doutorado em bioética. Estou colocando esse pano de fundo aqui para a gente entender a grandeza desse assunto. Bom, padre, vamos começar por onde? Pela questão do Supremo Tribunal Federal. Creio que sim, é a questão latente hoje. O senhor acompanhou, teve tempo de acompanhar um pouco o relato dos... Eu fiquei horrorizado, padre. Eu escutei o primeiro relato do relator do processo, o ministro Marco Aurélio. Eu fiquei horrorizado. Como é que o ministro diz ali que a criança anencefala no ventre da mãe não tem vida? Meu Deus, Eli, você está com aquela fotografia aí que você pode mostrar para a gente aí? Eu queria começar mostrando uma fotografia. Essa fotografia circulou na internet essa semana. É uma foto de uma menina chamada Vitória, anencefala, com 2 anos de vida. E essa menina aparece numa fotografia nos braços do pai, sorrindo para o pai, com os olhos voltados. Claro que é um sorriso imperfeito, porque é uma criança anencefala. Mas alguém dizer... Aí, volta, aí. Aqui, ó. Gente, a foto não está muito nítida, porque aqui no plasma não aparece bem. Essa menina tem 2 anos que ela nasceu, não tem cérebro. Os olhinhos dela estão voltados para o pai. Ela está sorrindo. E aí vem um ministro e diz que o anencefalo não tem vida. Peraí, se não tem vida, então eu posso chegar numa menina dessa com um martelo e matar como se fosse uma barata? Ou quebrar como se fosse um ovo, que não tem vida, não tem vida. Um ovo também não tem vida, um coco não tem vida. Alguém teria coragem de fazer qualquer violência contra uma criança dessa? E aí o relator do processo, o primeiro-ministro, diz que não tem vida. E aí, padre, eu estou só levantando uma série de questões que eu queria que o senhor desdobrasse. Aí outras coisas que ele diz: a pessoa tem, o feto tem morte cerebral. Que morte cerebral? Eu tive uma cunhada que morreu com morte cerebral. Não respirava, não abria os olhos, não tinha o mínimo movimento, não reconhecia. A menina olhando para o pai, sorrindo. Como pode dizer que não tem, está em morte cerebral? Depois ele diz aqui que a situação dela é uma situação incompatível com a vida e que nunca se tornará uma pessoa. Mas não é uma pessoa, então o que é? É um bichinho? Então o que é? É um coco que eu posso então matar, quebrar, cortar no meio? E que não se pode penalizar a mãe, né? Obrigando a mãe a levar essa gestação até o fim, porque seria uma lesão à autonomia da mulher. Olha, eu nunca vi tanto sofisma na boca de uma pessoa só. Padre, com a palavra, desdobre para nós um pouco dessa questão. Pois é, a questão é complexa, é verdade que é complexa,
Mas o mais incrível é que eles falaram isso depois das audiências públicas que tiveram, onde foi explicado cientificamente, ou seja, não só isso, falaram coisas mais absurdas ainda, ou seja, dizendo que seria uma tortura à mãe. Então, matar alguém não seria errado, mas uma tortura à mãe permitir que obrigar que mantivesse a gravidez, e dizendo que era morte encefálica, sendo que algumas crianças respiram. Então, a questão, acho que fundamental é entender primeiro cientificamente o que significa a anencefalia. Ou seja, a anencefalia é um termo já equívoco, já para enganar. Diz que pelo nome, pela terminologia, seria a ausência do encéfalo. De fato, o encéfalo é o que coordena, onde a gente diagnostica a morte encefálica, é pelo encéfalo, de fato. Se não houvesse o encéfalo, de fato, teria morte encefálica. Mas não é o caso, porque o que falta é uma parte do encéfalo. São os hemisférios, e não todo, depende, tem muitos graus de anencefalia, muitos graus. O da Vitória é um grau de anencefalia, então o que os ministros vão dizer, não, mas o da Vitória e o da Marcela não é anencefalia. Não é, elas não têm anencefalia. O problema é que ela tem anencefalia porque no diagnóstico que permite o aborto, o diagnóstico dela seria de aborto. Permite o aborto. Seria permitindo o aborto. Então, tem casos menos compatíveis com a vida, sim, tem, de anencefalia, em que a malformação, ou seja, o tubo neural tem que desdobrar, é uma dobra quando está na formação do embrião, tem uma dobra que é necessário que feche essa parte dianteira do tubo neural. Quando não fecha bem, o que acontece é a anencefalia, que pode ter graus muito variáveis. Então, os graus mais radicais de anencefalia, nas primeiras semanas de gestação, já é incompatível com a vida e há um aborto voluntário, um aborto espontâneo. Não é voluntário, um aborto espontâneo, desculpa. Um aborto espontâneo que não é, ou seja, a criança morre naturalmente, não tem necessidade de a mãe matar essa criança. Depois tem outros casos compatíveis com a vida, de algumas horas. O último estudo que eu vi eram 40% das crianças morrem ainda no útero, 40 e tanto por cento morrem nas primeiras horas, e algumas, uns 10%, vivem ainda algumas horas, algumas semanas, ou inclusive alguns meses e anos, como é o caso da Marcela. Podem procurar na internet, sai claramente, coloca anencefalo, Marcela, sai uma menina que viveu até os 2 anos, como é o caso da Vitória, que estariam condenadas à morte pelo aborto se tivessem sido concebidas hoje. Ou seja, a partir de hoje estariam condenadas a serem abortadas. Então, são termos equívocos. Depois, outra questão da anencefalia. É uma doença praticamente 100% prevenível. Basta que se associe ácido fólico à dieta. E isso foi colocado nas sessões públicas do STF. Foram colocados, foi explicado. Se colocasse, por exemplo, como se coloca o iodo no sal para evitar problemas na tireoide, se colocasse ácido fólico na farinha, que quase todos os brasileiros têm acesso, as mulheres em idade fértil consumiriam ácido fólico e teria esse fechamento da calota craniana. Seria um fechamento por essa substância, ou seja, a falta é dessa substância. Mas a intenção não é o que a gente falava antes, ou seja, a intenção não é a anencefalia. A preocupação do STF hoje e ontem não foi a anencefalia em si, foi dar um passo além na questão do aborto. Por quê? Porque se eu aprovo a anencefalia hoje, o aborto de crianças anencefálicas, amanhã alguém pode entrar com uma ação para abortar também as crianças com trissomia, com outras incompatibilidades com a vida? Tem outras incompatibilidades. O ministro Ricardo Lewandowski coloca claramente a questão no voto dele, que foi um dos 2 votos a favor da vida. Coloca claramente, ou seja, por que escolhemos a anencefalia? Por que trouxemos a anencefalia para essa discussão? Existem outras. E se aprovamos o aborto de anencefálicos, teremos que aprovar também aborto de outros tipos de lesões incompatíveis com a vida ou incompatíveis com uma vida longa, pois é estratégia. Tem um termo em bioética que se chama pendente resbaladiça, que é, ou seja, eu vou levando a pessoa para o barranco, não quero que ela desça imediatamente, não quero que ela esteja lá embaixo, porque ninguém vai aceitar. Mas eu faço que ela dê um passo em direção ao barranco, deslize um pouquinho.
já não consegue mais subir, patina para subir. Depois faço outro passo, e outro, até que vamos chegar ao momento em que não conseguimos voltar, que não se volta mais atrás. Mas a questão da anencefalia foi um voto do STF, claro, se tornou o nosso Supremo Tribunal Constitucional, não temos a quem recorrer, mas foi um voto contrário à ciência, contrário à ética e contrário à moral. Não digo de modo católico, não estou falando como padre católico, estou falando de lei natural. Estão aprovando que se mate uma pessoa, uma criança, porque, e ainda mais que no diagnóstico não se tem claridade do diagnóstico, não se sabe. Eu queria, padre, até aproveitar isso aí, porque uma pessoa me disse o seguinte, que algum dos ministros levantou a seguinte questão: não, nós não podemos deixar que um dogma da igreja regule a vida civil. Ninguém está falando em dogma, não existe um dogma da igreja dizendo que você não pode fazer aborto. Não, nós estamos falando de lei natural. Exatamente. Eu queria só colocar isso adentro, continue. Pois é, essa é uma questão importante que todos nesses debates em geral da bioética, ou seja, não só do aborto, mas também de aborto em outros casos, também de eutanásia, também de células-tronco, tentam colocar a nossa ideia, o que a gente está defendendo, como uma ideia católica, como se estivéssemos tentando obrigar as pessoas a irem à missa. Ou seja, eu não vou obrigar um não cristão a ir à missa, um não católico a ir à missa, porque é uma lei de quem é católico, de quem tem a nossa fé. Agora, eu posso pedir que o meu país, que a minha nação, tenha uma lei que defenda a vida, que seja compatível com essa defesa da vida, porque não é como católico que eu estou pedindo isso, mas é como ser humano, lei natural, ou seja, vamos ver, por que se pegássemos uma criancinha de 2 anos aqui, e uma pessoa viesse e espancasse a criança, todo mundo teria uma reação natural de rejeição, de repulsa. Por quê? Porque é lei natural. Se sentimos naturalmente que aquilo não está bem. Não precisa explicar, não precisa saber, a velhinha que vai na paróquia não precisa saber explicar racionalmente por que ela se ofende com isso. Mas ela sabe, o nariz católico, isso aqui não cheira bem. E no humano, ou seja, a humanidade vê, isso aqui não está bem. Por isso existe ética, por isso sempre houve moral, porque existem algumas coisas, alguns comportamentos que devemos ter, que fazem parte de nós mesmos, e se não fazemos, corrompemos a nossa própria natureza, corrompemos a nossa própria sociedade, que é o que foi feito hoje, um passo em direção a corromper mais a nossa sociedade. Sim. Eu queria perguntar para esses ministros que disseram que essa criança não tem vida, padre. Eu queria perguntar assim, então uma criança dessa aí, eu não posso levar então para ser tratada no SUS, né? E nem posso levar uma mãe que aceita continuar uma gravidez dessa, porque, não, você está gerando aí uma goiaba no seu claro, ventre. Exatamente. Você está gerando aí uma abóbora no seu ventre, não é uma criança, você não tem direito a vir aqui para o SUS tratar. Pois é, o que eles dizem não é vida humana, por isso não tem que respeitar. Então, que é? Então, eu pergunto filosoficamente, ou seja, não estou falando em fé, então o que é? Me diz. Exatamente. Eu posso então matar uma criança de 2 anos dessa aí que já nasceu? Pois se é um vegetal, se é um animal, se é um peixe, se é uma girafa, mas me diga o que é então, se não é vida humana, não é nem vida, é uma pedra então. Agora, sabe, padre, o que me pareceu, eu não sou jurista, o Ricardo, que é advogado, talvez possa socorrer a gente, mas Ricardo, veja se esse raciocínio meu está certo. Essa questão, no meu modo leigo de entender no direito, que eu não sei nada de direito, mas no meu modo leigo, apenas como cidadão, não podia ser julgado no Supremo. Tinha que ser julgado no parlamento. Por quê? Porque é lei. Mas aí que eu vi uma jogada. Bom, vamos descaracterizar a vida, porque aí a gente escapa da Constituição. E aí o Supremo pode julgar como se fosse uma questão de interpretação apenas de lei. É isso mesmo. O sistema, o Brasil adota um sistema fechado, onde a norma hipotética fundamental que dá sustentabilidade para a Constituição, o princípio é a dignidade da pessoa humana. Quando a gente pensa na dignidade da pessoa humana que sustenta e dá a legalidade para a Constituição, e eles afastando então a criança portadora da tara hereditária da anencefalia, da perspectiva dessa dignidade, porque para eles não é vida, então afasta da discussão o próprio fato da legitimidade do aborto nesses casos, porque eles desconsideram então
a criança com essa tara hereditária de vida humana, então não detentora do princípio básico da dignidade da pessoa humana. Eu me lembro, padre, que quando o Supremo também tristemente votou a questão dos embriões, esteve aqui, aí sentado nessa cadeira, o bispo de Aracaju, Dom Henrique Soares. Dom Henrique Soares estava indignado, com razão, pelo fato da questão ter sido julgada no Supremo. E agora a coisa se repete. Não. Quer dizer, o Supremo está fazendo leis e não fiscalizando as leis. Quer dizer, então, qual é o lugar do parlamento no Brasil? Ricardo, fica uma situação... E o que eu assustei muito foi porque todas as justificativas dos ministros falaram assim, ora, nós somos contra o aborto, mas nós precisamos, então, dar o direito para a mãe de não sofrer, então, a pena, né, legal para despenalização do aborto nesses casos. Então, pergunte para as mães brasileiras se elas querem abortar, faça isso. Seria mais simples, professor. Faça um plebiscito, não sei, convoque todas as mães brasileiras perguntando se elas desejam abortar. Mas não passa, Ricardo. Não passa, você sabe o resultado. A questão que o professor colocava também, de como é que o Supremo dá um direito, ou seja, um direito se dá com uma lei, ou seja, quem pode criar lei é o legislativo e não o judiciário, mas estamos numa inversão de poderes e o problema é que se colocou o Supremo num ponto tão alto que ninguém pode pegá-lo, ninguém pode questionar a sua autoridade. Não, e aí tem uma questão que o povo precisa entender, que é uma questão muito difícil, que eu tenho certeza, padre. Bom, não posso dizer que tenho certeza, porque certeza só Deus tem das coisas. Mas eu acho muito difícil que essa questão fosse aprovada no parlamento. Não, eles sabem que não. Por quê? Porque com a mobilização que houve da igreja, vigília de noite adentro em frente do Supremo, no Congresso não passaria, porque os deputados não teriam coragem de ir contra o povo. Agora, o Supremo, que são 11 homens e mulheres, que não depende do voto do povo, são nomeados numa canetada do presidente da República, não estão se lixando por o voto do povo, aí o povo não tem como pressionar. Aí que me parece realmente um desvio democrático. Isso, eu ia falar. Porque a beleza da democracia e que sustenta o Estado de Direito e de Justiça, o que é? 3 poderes interdependentes, onde o Legislativo faz as leis, o Judiciário fiscaliza as leis e o Executivo aplica as leis. Mas nós estamos fazendo uma confusão. Então nós estamos aí numa pseudo-democracia. Nosso povo precisa entender isso. E essa cultura só pode mudar a partir do povo. Eu não estou aqui pregando rebelião, nem pregando violência, eu estou pregando exigência de direitos. Democrático. Cada coisa no seu lugar. E o próprio ministro, né? O ministro Ricardo Lewandowski falou claramente essa questão, ou seja, falou claramente que a questão de não deveria estar sendo julgada ali. Ele diz claramente, se tem um texto da Constituição claro, ou seja, não cabe ser interpretado, porque o texto é claro, em caso de aborto é penalizado. Se alguém tem que mudar, tem que ser o legislativo. E ele cita vários projetos de lei nesse sentido. Durante o voto dele, ele cita vários projetos de lei nesse sentido, de que querem trocar, querem mudar a lei. Mas ele fala claramente, não é competência nossa julgar isso, ou seja, porque isso aqui não é uma interpretação, o texto está claro, se interpreta quando se tem uma dúvida no texto. Mas ali não tem, eles querem dar um direito novo às mães portadoras de crianças anencéfalas.